Olá, meu nome é Tânia Barros. Hoje vamos conhecer a biografia de uma garota muito inteligente e corajosa, a judia Anne Frank. Ela ficou escondida com mais 7 pessoas por 2 anos durante a Segunda Guerra Mundial até serem pegos pelos nazistas e deixou tudo relatado em seu diário, onde contava para a sua amiga imaginária Kitty. Essa biografia não tem um final feliz, mas nos ensina muito durante a sua trajetória e ninguém sai igual depois de conhecer essa história. Anne Marie Frank nasceu em Frankfurt, na Alemanha, no dia 12 de junho de 1929. Era filha dos judeus Otto Frank e Edith Frank. Tinha uma irmã mais velha, chamada Margot. Os pais de Anne vieram de famílias judias abastadas, mas que perderam tudo durante a Primeira Guerra Mundial, quando o banco do seu avô paterno foi à falência. Seus pais eram judeus liberais, ou seja, não seguiam todos os costumes e tradições do judaísmo. Sua mãe era o membro mais devoto da família, já seu pai se interessava mais por atividades acadêmicas e tinha uma vasta biblioteca. Ambos incentivavam suas filhas a lerem muito desde cedo. Em 1933, quando Anne estava com 4 anos, Adolf Hitler subiu ao poder. A família Frank, temendo por sua segurança se continuassem na Alemanha, foram morar em Amsterdã, na Holanda. Os Frank fazem parte dos mais de 300 mil judeus que deixaram a Alemanha de 1933 a 1939. Viveram 6 anos felizes, em paz em Amsterdã. Anne e Margot estudaram na Escola Montessori e depois no Liceu Israelita. Seu pai iniciou um comércio onde fabricava extratos de frutas para fazer geleia, a Opectra, e algum tempo depois uma nova empresa de embutidos, a Pectacom. Anne gostava da sua vida em Amsterdã. Ela era uma garota alegre, muito estudiosa e tinha vários fãs e amigos no colégio. Porém, em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. Hitler invade vários países impondo suas leis e ideologias. Os nazistas invadiram a Holanda em 1940 e a vida se tornou mais difícil. Começaram as restrições contra os judeus, com uma série de decretos antissemitas. Todos os judeus tinham que usar uma estrela amarela de identificação. No dia 12 de junho de 1942, Anne completou 13 anos e ganhou um diário. Nesse mesmo dia, ela começou a escrever para sua amiga imaginária Kitty. Ela contava sobre seu cotidiano, as reações do seu corpo e as suas emoções no início da adolescência. Quando começou a escrever, Anne decidiu que não queria mais ser atriz de cinema, queria ser uma escritora. Não queria levar a vida da maioria das mulheres de sua família, que viviam esquecidas e apagadas. Ela não, ela seria uma escritora de sucesso, porque ela queria continuar a viver mesmo depois de morta. Conta a frustração que sentiu quando, apesar de serem excelentes alunas, ela e sua irmã Margot foram expulsas do colégio por serem judias. E seu pai teve que passar suas empresas para o nome do marido de uma de suas funcionárias porque era proibido que os judeus tivessem seus próprios negócios. Anne adorava que seus pais as levassem ao cinema, aos parques, ao teatro, mas os judeus foram proibidos de frequentar qualquer lugar público e até mesmo andar de bondes, carros, bicicletas. Em 3 de julho de 1942, Margot Frank recebeu uma carta ordenando que ela se apresentasse na Alemanha para trabalhar. Então, Otto Frank decidiu que já era hora deles irem para as instalações que estavam sendo preparadas como esconderijo. O apartamento deles foi deixado em desordem, sugerindo que eles tivessem saído às pressas. Otto também deixou um bilhete, sugerindo que eles tinham ido morar na Suíça, assim ninguém os procuraria. No dia 9 de julho, a família Frank caminhou vários quilômetros, já que os judeus não podiam usar mais nenhum transporte público. E usando várias roupas, uma por cima da outra, para que ninguém os visse levando malas, até chegar ao esconderijo.
O anexo secreto ficava em cima da Opectra. Era um espaço de 3 andares, 2 quartos pequenos, um banheiro no primeiro andar e uma escada que levava ao sótão. A entrada secreta ficava atrás de uma estante no escritório do Sr. Otto, na Opectra. No mesmo mês que chegaram, a família aceitou abrigar com eles uma outra família de judeu. O Sr. Herman Van Dam, sua esposa, que todos chamavam de Madame, e seu filho Peter, um garoto da idade de Margot, mas muito tímido. Anne teve que deixar seu gatinho para trás quando foi para o anexo e ficou furiosa quando Peter chegou com o dele. Eles tinham que ficar em silêncio o dia todo, andando de meias como se estivessem pisando em ovos, para não serem ouvidos lá embaixo no armazém e no escritório da Opectra. As únicas pessoas que sabiam que eles estavam escondidos ali eram 4 fiéis funcionários do Sr. Otto. Miep Gies, secretária do Sr. Otto, Bipi Vosquijo, Victor Kugler, empregado da Opectra, e Joe Kleiman, contador da Opectra e da Pectacom, empresas do Sr. Otto, que agora estavam no nome do marido de sua funcionária. Eles tinham centenas de latas de alimento e uns 130 quilos de feijão armazenados no anexo. E os 4 colaboradores lhes traziam alimentos perecíveis, jornais, revistas e livros. Todos os dias, o Sr. Kleiman comprava 2 pães do seu padeiro secreto para levar para eles, mas o preço subia todos os dias. Os ajudantes estavam cientes que, se fossem descobertos, enfrentariam a pena de morte por ajudar judeus. Miep e outros holandeses passaram a usar uma rosa amarela na lapela para mostrar que eram simpatizantes dos judeus, mas logo foram proibidos. Anne relatou em seu diário como era difícil, como era sofrido durante a guerra. Os bombardeios que os aterrorizavam e eles ficavam sem saber quem do lado de fora tinha morrido ou tinha sido levado pelos nazistas. O medo que eles sentiam de a qualquer momento o anexo ser descoberto pela Gestapo e a saudade dos amigos, do seu gatinho, da escola, de respirar ar fresco, ver o céu azul, as árvores. Ao mesmo tempo, se sentia agradecida, porque sabia que a situação deles era muito melhor do que a de muitos judeus que estavam lá fora. Bairros inteiros estavam virando entulhos. Havia corpos espalhados por toda a parte. Crianças ficando órfãs, pais perdendo os filhos. Ela achava que o mundo tinha virado uma selva. Eles tinham um lema no anexo: trabalho e esperança. Anne e Margot tinham que estudar todos os dias para manterem os estudos em dia para quando voltassem para a escola. Uma das coisas que ela estudava era a geografia mundial. Estudou sobre o Brasil, leu sobre o tabaco, o café, o rio Amazonas e ficou chocada com o tanto de analfabetos que o Brasil tinha em 1943. Mais de 50% da população era analfabeta. No dia 10 de novembro, seu pai lhe contou que eles estavam quase conseguindo resgatar outro judeu, mas que ele teria que ficar com ela em seu quarto, se ela concordava. Anne falou que faria qualquer sacrifício para salvar mais uma vida, mas ficou um pouco triste porque não teria mais a privacidade para escrever o seu diário. Seu novo colega de quarto era o Sr. Albert Dussel, o dentista de Miep. Anne mudou o nome de algumas pessoas em seu diário, talvez por medo dele cair nas mãos dos nazistas. O Senhor do Céu contou muita coisa do mundo lá fora. As pessoas estavam pagando para salvar a vida dos judeus, mas aos montes eles eram levados todos os dias para os campos de concentração. No começo, Miep também contava as coisas que estavam acontecendo, mas sua mãe e a senhora Van Dam começavam a chorar, então ela decidiu não contar mais nada. Mas eles bombardearam o Senhor do Céu com perguntas, e as coisas que ele contou eram tão terríveis que não saíram da cabeça deles por vários dias. Aos poucos foram tentando reagir e se animar. Não faria nenhum bem, nem a eles, nem aos outros que estavam lá fora, se ficassem tristes e melancólicos. No início foi uma alegria ter mais pessoas para conversar.
Mas, depois de algum tempo vivendo juntos e confinados ali, as diferenças de personalidade, os defeitos e as manias de cada um começaram a incomodar. O novo companheiro de quarto de Anne a incomodava muito. Durante a noite, ele simplesmente acendia a luz e começava a fazer ginástica, já que durante o dia ele tinha que ficar em silêncio. Ela era muito apegada ao pai, mas não se dava muito bem com a mãe nem com a irmã. Sua mãe se dirigia a Margot como uma menina ideal e Anne fazia tudo errado e dizia: "Por que você não pode ser como Margot?" "Querida Kitty, hoje estou explodindo de raiva. Quando falo, todo mundo acha que estou querendo aparecer. Sou ridícula. Quando fico quieta, insolente. Quando respondo, mal educada. Quando estou cansada, preguiçosa. Se como um pouco mais egoísta. O dia inteiro os ouço dizer como eu sou irritante. Gostaria de poder responder para a mamãe quando ela me diz palavras horríveis e me lança aquele olhar de ironia que me fura por dentro. Queria poder gritar com Margot, com o Senhor do Céu, com o Sr. Van Damme, com a Madame e até com o papai. Me deixem em paz, deixem que eu tenha uma noite sem chorar até dormir." O Sr. Albert do Céu tinha a noiva fora do anexo e fazia Miep e Bip bancarem o cupido, trazendo e levando cartas. Quando o Sr. Frank soube, ficou zangadíssimo e o proibiu. Isso colocava todos no anexo em perigo. Em abril de 1943, 3 dos 4 colaboradores fiéis tiveram que se afastar. O Sr. Clayman precisou fazer uma cirurgia no intestino. Bip pegou uma gripe forte. O Sr. Kugler teve uma crise de úlcera. Sem a ajuda de 3 dos 4 colaboradores, eles tinham que comer a comida enlatada, que era sempre a mesma. Depois de um ano no anexo, o pente de cabelo de Anne tinha só 8 dentes. A toalha de jantar era a mesma e nunca tinha sido lavada. A gravata do Sr. Frank estava ruída por traças. O espartilho da Sra. Edith, puído, sem chance de conserto. Margot tinha encorpado e seu sutiã estava pelo menos 2 números menor. As meias da Madame e as roupas do Sr. Van Damme nunca tinham sido lavadas. O pincel de barba do Sr. Otto, as meias e calcinhas de Anne estavam muito velhos e suas roupas apertadas. Num domingo, Peter chegou assustado, dizendo que tinha ladrão na Opectra. E o pior, eles também o tinham visto. Como eles temiam, logo a polícia chegou para dar uma geral no prédio. Todos então tiveram que ficar imóveis, sem se lavar, sem ir ao banheiro, sem fazer nenhum ruído o dia todo. O momento mais apavorante foi quando a polícia chegou perto da estante pivotante, que era a entrada secreta para o anexo. Eles nem respiravam, até receberem do Sr. Kugler o sinal de que o perigo havia passado. Os ladrões levaram 40 florins e cupons para 170 quilos de açúcar. Quando finalmente o perigo passou, para relaxar, eles começaram a imaginar o que cada um faria quando saísse dali. Margot tomaria um banho de banheira por 2 dias inteiros. A Madame ansiava por um pedaço de bolo. A Sra. Edith estava louca por uma xícara de café de verdade. Peter queria ver o centro da cidade. O Sr. Otto iria visitar o Sr. Clayman no hospital. O Senhor do Céu queria abraçar e beijar sua noiva, e Anne queria ir para a escola e rever os amigos. 12 de junho de 1943, aniversário de Anne no anexo. Seu pai lhe fez um poema lindo, mas nesse dia tiveram 2 notícias que os deixaram muito tristes. Quando o Sr. Clayman fez a cirurgia do intestino, os médicos descobriram que ele estava com câncer em estágio avançado e não tinha muito tempo de vida. O velho rádio, onde eles ouviam música e as notícias do mundo exterior, teria que ser tirado do anexo. Em julho de 1943, Anne descobriu que estava ficando míope por ler no escuro. A simples ideia de andar pelas ruas a fazia ficar petrificada, mas Bip teve que levá-la ao oftalmologista. Anne então teve que usar uma capa de chuva, óculos e chapéu para ninguém perceber que ela era judia.
Em 10 de setembro de 43, a Itália capitulou, rendeu-se, e o Senhor do Céu pediu a Mieppe que lhe trouxesse um livro sobre Benito Mussolini. A caminho do anexo, Mieppe foi derrubada por uma moto da SS que nem parou. Imaginem se tivessem visto que ela levava com ela um livro sobre Mussolini. Com Mieppe de molho, só restava o Sr. Kugler, mas com tantos funcionários fora, ele estava atolado de trabalho. Em 16 de setembro de 43, um dos funcionários do armazém, o Sr. Van Maren, começou a desconfiar e a fazer perguntas demais. Por que o Sr. Kugler sobe tanto? O que há lá? Mieppe, por que você vai ao laboratório tantas vezes no dia? E ela respondeu que estava fazendo um experimento, mas ele não era bobo e era cruel. Souberam que a família de Annie Lee, a melhor amiga de Annie desde o jardim da infância, e ela, inclusive, tinham sido levados para os campos de concentração. Eles tomavam valeriana para controlar a ansiedade e a depressão, mas não conseguiam ter nem uma noite de sono inteira, porque os bombardeios não paravam e, quando paravam, os pesadelos os assombravam. Em 17 de outubro de 1943, os Van Damme descobriram que estavam falidos. Então, o Sr. Van Damme pediu para o Sr. Kugler vender o único bem que ainda possuíam, o casaco de pele da Madame. Annie pegou uma gripe forte e tinha que tossir embaixo da coberta, segurando o travesseiro para que ninguém ouvisse lá embaixo. Ficou menstruada pela primeira vez e mesmo nesse desconforto se sentiu poderosa. Agora ela era uma mulher. Mesmo no anexo, Annie continuava apaixonada por cinema e pedia revistas que naquela época eram muito raras e se imaginava sendo Bette Davis, Joan Fontaine, Carole Lombardi, Katharine Hepburn, Ingrid Bergman e Marlene Dietrich. Annie subia no sótão todos os dias, porque era o único lugar que dava para ver um pedaço do céu, e acabou ficando muito amiga do Peter, filho dos Van Damme, que morava no sótão. A proximidade dos dois adolescentes fez com que se apaixonassem, e no sótão deram o primeiro beijo de suas vidas. As pessoas que forneciam cupons de comida para eles foram presas. O que tinham para comer não durava 2 dias. Todos estavam muito fracos e famintos. No início do seu diário, Annie começa como uma garota normal da sua idade, mas durante esses 2 anos dá para perceber o quanto essa menina amadureceu. Kitty, eu não entendo por que as pessoas gastam tanto com a guerra enquanto não existe 1 centavo para a ciência médica. Por que as pessoas têm que passar fome quando montanhas de comidas apodrecem todos os dias em todas as partes do mundo? Acho que há uma necessidade destrutiva nas pessoas, a necessidade de demonstrar fúria, de assassinar e matar, e até que toda a humanidade, sem exceção, passe por uma metamorfose, as guerras continuarão a ser declaradas. Tudo o que foi cuidadosamente construído, cultivado e criado será destruído só para começar tudo de novo. Eu costumo me sentir mal, mas nunca me desespero. Vejo nossa vida no anexo como uma aventura interessante, cheia de perigo e romance. E cada privação é algo a acrescentar no meu diário. Dia 11 de abril de 43, Annie desabafou. Eu sei o que eu quero. Tenho objetivos, tenho opinião, uma religião e amor. Se eu pudesse ser eu mesma, estaria satisfeita. Eu sei que sou uma mulher com força interior e coragem. Aqui temos o exemplo de quão forte essa menina em situação tão adversa era. Em um outro momento do seu diário, Annie relata que quando via o corpo nu de uma mulher, ela ficava em êxtase. Isso nos deixa em dúvida sobre a sexualidade dela. Mas, por outro lado, o que a gente percebe lendo o livro é que se eles não estivessem confinados ali, provavelmente Annie não teria se apaixonado por Peter, porque eles eram muito diferentes. E no final do diário, ela já não estava mais tão empolgada com ele. Alguém os traiu. E na manhã de 4 de agosto de 1944, o anexo foi invadido pela Gestapo.
Tomaram deles tudo o que eles tinham de valor, joias, dinheiro, e os 8 foram levados para o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. O diário de Annie foi encontrado por Miep, que guardou na esperança de que alguém da família sobrevivesse e ela pudesse entregá-lo. As últimas palavras escritas por Annie no dia 1º de agosto de 1944 foram: "Vou continuar a tentar encontrar uma maneira de me tornar o que eu gostaria e poderia ser se não tivessem mais pessoas no mundo." Só se sabe o que aconteceu com ela depois disso pelo relato das testemunhas que sobreviveram. No caminhão que os levava para o trem que os levaria para Auschwitz, eles ainda avistaram os aviões dos aliados que estavam chegando para defendê-los. Os nazistas, a essa altura, já estavam perdendo a guerra, mas mesmo assim continuavam invadindo os lares e levando os judeus para serem mortos nos campos de concentração. Miep ainda tentou ir ao quartel-general da Gestapo para obter alguma informação sobre eles e quase acabou sendo morta. Em Auschwitz, maridos, esposas, filhos, mães, irmãos foram todos separados. Os homens e mulheres que tinham capacidade de trabalho foram admitidos no campo. Os idosos e crianças abaixo de 15 anos foram imediatamente enviados para as câmaras de gás. Annie se salvou porque tinha 15 anos e 3 meses. Annie, sua irmã, sua mãe e todas as outras mulheres foram obrigadas a ficarem nuas para serem desinfetadas. Tiveram seus cabelos raspados e ganharam uma roupa com uma tala no braço com o número de sua identificação. Tinham que cavar, picar e transportar rochas o dia todo e dormiam num barracão superlotado e sem banheiro. A comida também era insuficiente, todos sentiam muita fome. A água era ligada apenas 1 hora por dia. No campo de concentração, Annie encontrou sua melhor amiga, Annie Lee, e puderam conversar. Ao contrário do que acontecia no anexo, em Auschwitz todas as diferenças desapareceram e Annie se aproximou de sua mãe e de sua irmã. Sua mãe trocou um pedaço de pão por um pedaço de papel e um lápis para que Annie pudesse escrever, mas foi descoberta. Ninguém podia escrever nada ali. Naquelas instalações imundas, cheias de ratos, baratas, Annie e Margot acabaram pegando sarna e foram levadas para a enfermaria. Sua mãe, com medo que suas filhas não sobrevivessem, deixou de comer sua ração e passava para as meninas por um buraco todos os dias. Acabou enfraquecendo e morreu. No inverno, a epidemia de tifo assolou o campo de concentração, matando milhares de prisioneiros, inclusive Margot, e alguns dias depois, Annie. Annie Marie Frank morreu no campo de concentração nazista de Bergen-Belsen, na Alemanha, no dia 12 de março de 1945. Ela tinha apenas 15 anos. Annie, sua mãe, sua irmã, como todas as outras mulheres, foram jogadas numa vala comum, sem identificação. Quando a guerra estava praticamente perdida, os superiores nazistas que comandavam os campos de concentração receberam ordens de Hitler para destruir todas as instalações e não deixarem vestígios. Otto Frank foi o único morador do anexo que conseguiu sobreviver ao campo de concentração. Ele sobreviveu por praticamente 1 ano, passando fome, frio, maus tratos, sem ter noção se sua família estava viva. As tropas russas, o Exército Vermelho, chegaram para libertá-los em Auschwitz no dia 27 de janeiro de 1945, mas Annie e Margot já tinham sido transferidas para Bergen-Belsen e a senhora Edith já estava morta. O Sr. Otto chegou em Amsterdã, na Holanda, no dia 3 de julho de 1945 e soube que a melhor amiga de Annie, Annie Lee, e sua irmãzinha tinham conseguido sobreviver, mas seus pais não. O Sr. Otto embarcou Annie Lee e sua irmãzinha a salvo para a Suíça, onde os tios as esperavam para levá-las para viver com eles na Palestina. Após o fim da guerra, o Sr. Otto enviou uma carta à polícia holandesa para saber quem tinha delatado o anexo secreto, mas nada lhe foi revelado. Dias depois,
a Cruz Vermelha veio informar ao Sr. Otto que sua esposa Edith e suas filhas Margot e Annie tinham morrido nos campos de concentração. Foi então que Miep entregou ao Sr. Otto o diário de Anne Frank, jamais lido por ninguém. Depois de muito esforço, os escritos de Anne Frank foram publicados por seu pai em 1947, com o título O Diário de Anne Frank. O Sr. Frank esperava chamar a atenção dos leitores dos perigos advindos da discriminação, do racismo e do antissemitismo. Através do seu pai, Anne conseguiu realizar seu desejo de ser escritora e de continuar viva mesmo depois de morta. Seu diário já foi publicado em mais de 70 países e traduzido em mais de 40 idiomas. Não vamos nos esquecer que, apesar de ser muito triste, Anne Frank foi apenas uma das 6 milhões de pessoas assassinadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E cada uma dessas pessoas também tinha uma história para contar. A psicanálise de Freud, a teoria da relatividade de Einstein e até mesmo a comédia de Chaplin foram criadas por judeus. Uma pergunta sempre vai ficar em nossa cabeça. Dos 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas, além do direito de viver suas próprias vidas, quantos deles tinham muito a oferecer à humanidade? O prédio onde eles ficaram escondidos hoje é um museu dedicado a Anne Frank. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que o dia de todos, todas e todes seja muito bom. E se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com os seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em áudio no Spotify e em outras plataformas de podcast e em vídeo no YouTube. Clique no sininho se quiser ser avisado da próxima história. Até mais!